Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre Eduardo Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro talvez seja candidato em 2026 e isso está deixando a esquerda apavorada, está deixando a imprensa apavorada. O pessoal não gosta de Eduardo Bolsonaro, vê que o Eduardo Bolsonaro teria uma força muito grande e pode levar 2026 sim. Eu acredito que o Eduardo Bolsonaro pode ganhar sim. Digo mais, eu particularmente, entre o Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro, eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Mas eu prefiro o Tarcísio do que o Eduardo Bolsonaro. Agora, de qualquer forma, a minha visão é que mesmo eu votando no Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro ganha, tá? Eu acho que ele tem uma chance muito grande de ganhar 2026, porque nós estamos no equilíbrio de Nash, meu amigo. O interesse é pelas pontas, o grosso do pessoal vai acabar indo para as pontas, é onde você consegue mais apoio. Então vamos entender esse caso aqui, porque olha só, a quantidade de notícia que tem falando que Eduardo Bolsonaro se deu mal, para ministros do STF, conversa entre Lula e Trump, agora acabou, Eduardo Bolsonaro não quer dizer mais nada, Eduardo Bolsonaro já pode começar a avaliar o retorno para casa, acabou, não tem mais o que fazer nos Estados Unidos, volta para casa. Não, bolsonaristas da Bela Megali, vocês sabem, é Ciro Nogueira, né, esse negócio, né? Bolsonaristas veem bypass em Eduardo após conversa direta de Lula com Trump, acabou, Eduardo Bolsonaro acabou. Mas assim, esse pessoal, eles são idiotas, é lógico, mas eles não são tão idiotas assim a ponto de acreditarem nisso mesmo. O ponto central que eles estão querendo colocar aqui é bater no Eduardo Bolsonaro. Eles querem dizer que Eduardo Bolsonaro perdeu, não conseguiu e não sei o que lá. Por quê? Porque eles temem Eduardo Bolsonaro candidato em 2026. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Papa Leão V, Supremo Soberano da Soberania Suprema e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, para o ministro do STF, a conversa entre o Lula e o Trump coloca em dúvida a influência de Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro não influencia em nada, porque o Lula conversou com o Trump direto, qual que é o problema e coisa e tal. Sendo que isso aqui é uma coisa idiota, né? Evidentemente, o Trump nunca se negou a conversar com o Lula. Essa ideia de que não tinha conversa, não, ao contrário, o Trump quer conversar com o Lula. O Trump não queria conversar com os cupinchas de baixo escalão que foram lá conversar lá em Washington, porque é lógico, ele sabe que quem vai mandar é o Lula, né? Quem tem o poder de realmente aprovar a anistia no Congresso, tirar a resistência do Alcolumbre e aprovar a anistia no Congresso, quem tem esse poder é o Lula. Então ele quer conversar direto com o Lula, é isso daí. O que o Trump está fazendo é justamente preparando a caminha para convencer o Lula a fazer isso. Não tem nada contrário ao interesse do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro nessa conversa do Lula com o Trump. O Trump sempre deixou claro que está disposto a conversar com ele, né? Mas eu vou inclusive falar sobre isso mais detalhes em outro vídeo, então não quero falar muito sobre essa conversa do Lula com o Trump, porque eu tenho outras coisas para falar sobre isso. O que eu quero falar nesse vídeo aqui agora é a questão do Eduardo Bolsonaro, né? Então aqui, repara que não é só aqui o pessoal falando, não, porque isso que acabou. Bolsonaristas veem bypass em Eduardo após conversa direta de Lula com Trump. Gente, nunca teve isso, porque sempre o Trump esteve disposto a conversar com o Lula. E é lógico, ele vai negociar no interesse de Bolsonaro, né? Então, essa pressa da imprensa, ou essa gana da imprensa de pintar Bolsonaro como perdedor, Bolsonaro perdeu, não sei o que lá, é justamente para tentar evitar um cenário que eles temem muito, que é o cenário do Eduardo Bolsonaro candidato. O Eduardo Bolsonaro candidato, o Centrão não gosta, o pessoal da centro-direita não gosta, PP, PSD, nenhum deles gosta, mas, assim, eu acho que tem uma chance grande de ganhar sim, tá? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, como eu falei, estamos no equilíbrio de Nash, a tendência é os extremos terem mais força que o centro, né? Aqui, ó. Se meu pai não puder disputar, eu gostaria de ser candidato, diz Eduardo, né? Então faria uma campanha para eleição de presidente. PL tenta convencer Eduardo Bolsonaro sobre candidatura ao Senado. Querem colocar o Eduardo como candidato ao Senado, não à presidência, né? Como a postura de Eduardo contra Bolsonaro e Tarcísio pode impactar a direita em 2026? O pessoal colocando aqui na Gazeta do Povo os cenários para 2026. Como eu falei para vocês, o Lula vai ser o candidato da esquerda, não tem dúvida disso, né? Para a direita, eu já falei para vocês que eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Então, em princípio, se o Bolsonaro indicar o Eduardo Bolsonaro, eu voto no Eduardo Bolsonaro, não tem problema nenhum com isso. O temor que muita gente tem, inclusive o Centrão, inclusive o pessoal, é a seguinte situação: o Bolsonaro apoia o Tarcísio, ele dá, olha, estou apoiando o Tarcísio, meu candidato é o Tarcísio, mas aí vai o Eduardo Bolsonaro e lança uma candidatura independente dele. Nessa situação, eu já falei para vocês, eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar, então eu voto no Tarcísio. Agora,
com o Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Eduardo Bolsonaro ganha, porque, de novo, é equilíbrio de Nash, tende a força para os extremos, né? Vai acabar sendo mais favorável isso daí. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro tem uma imagem ruim, não sei o que lá. Eles estão querendo jogar a imagem do Eduardo Bolsonaro como de um perdedor que tentou esse negócio lá nos Estados Unidos, não conseguiu, deu tudo errado. Eduardo Bolsonaro tentou e não conseguiu. Cara, até aqui ele só tá ganhando, né? Conseguiu a Magnitsky no Alexandre de Moraes, conseguiu emparedar os outros ministros todos, conseguiu tarifas contra o Brasil, ou seja, conseguiu uma posição muito mais favorável a livrar Bolsonaro do que seria possível de outra forma. De outra forma, o pessoal já está todo mundo com o esquema todo preparado para condenar Bolsonaro a 300 milhões de anos de cadeia, não sei o que lá, sem nenhuma chance de acabar com isso. Assim, a minha visão continua sendo a mesma, tá? A gente, de uma forma ou de outra, conseguiria resolver isso no próximo presidente. O próximo presidente conseguiria resolver esse tipo de coisa. Agora, sem dúvida alguma, essa interferência americana deu uma celeridade nessa história. Então, é uma vitória do Eduardo Bolsonaro. E é isso que eles temem. Se a população compra essa vitória do Eduardo Bolsonaro, lembra, ainda tem 35% da população que é bolsonarista, que gosta muito de Bolsonaro, né? Mais o pessoal que vota no Bolsonaro por outros motivos, sei lá, não gosta do Lula, tem outros motivos para votar, né? Então, se esses votos forem para Eduardo Bolsonaro, isso tem uma chance grande de acontecer, isso é ruim. E se Eduardo Bolsonaro for visto como um ganhador dessa história, ele absorve esses votos todos. Daí o desespero desse pessoal aqui, né? O desespero da imprensa e do Centrão também, que estão querendo distensionar a coisa, a união e coisa e tal. Meu amigo, não tem isso, cara. É equilíbrio de Nash, é matemática, não tem parada, né? O Eduardo Bolsonaro vai ter uma votação muito grande. Então, repetindo o que eu já falei para vocês, se o Bolsonaro apoiar o Eduardo Bolsonaro, eu voto no Eduardo Bolsonaro. Se o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, eu voto no Tarcísio, mesmo que o Eduardo Bolsonaro seja candidato independente. Evidentemente, se o Bolsonaro for candidato, eu voto no Bolsonaro também. Então, para mim, isso não tem muito problema. O único problema que eu vejo nessa história toda é o seguinte: e se o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, mas o Eduardo Bolsonaro lançar sua candidatura? Eu vou votar no Tarcísio porque foi o indicado pelo Bolsonaro. Mas eu reconheço que o mais provável é o Eduardo Bolsonaro ganhar nessa situação, tá? E outra coisa importante, e se não ficar claro quem que o Bolsonaro está apoiando? A gente tem que considerar essa hipótese. Olha o que está acontecendo agora. Eu já fiz um outro vídeo reclamando, acho extremamente temerário esse negócio. Ah, não, que Bolsonaro não pode dar entrevista porque é uma armadilha. A essa altura, eu não sei nem se o Bolsonaro está sabendo disso. Será que o Bolsonaro está sabendo que ele teria a oportunidade de dar uma entrevista e que os advogados dele disseram que não era para dar e não sei o que lá? Será que, né, que o Bolsonaro está podendo tomar as decisões ou não, né? E é isso que eu temo, que a gente chegue em 2026 ainda numa outra hipótese que seria sem sabermos de que lado o Bolsonaro está. E aí que vai entrar o seguinte: se tiver o Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro, eu prefiro o Tarcísio. Me parece mais razoável em termos de propostas libertárias, em propostas de diminuir o tamanho do Estado do que o Eduardo Bolsonaro. Eu temo que o Eduardo Bolsonaro esteja adotando muito uma linha Kim Paim de fazer socialismo de direita, né? Socialismo de direita é não, que temos que manter as estatais estratégicas e não sei o que lá e coisa e tal. Eu tenho visto muito esse tipo de discurso com ele, é um discurso que eu não gosto. Então eu votaria no Tarcísio em caso de indefinição do Bolsonaro. Mas, de novo, eu espero que isso não aconteça. Eu espero que a gente tenha uma definição clara de que lado que Bolsonaro vai estar em 2026 para que a gente não precise fazer essa escolha, né? Mas mesmo que eu digo para vocês, eu voto no Tarcísio, prefiro o Tarcísio, mas eu acho que o Bolsonaro tem uma chance maior de ganhar em 2026. Reconheço que a força do puxão mais à direita, do radicalismo, tende a favorecer o Eduardo Bolsonaro. A única coisa que pode prejudicar ele é a estrutura partidária que ele vai se lançar, né? Porque, como eu falei para vocês, isso faz diferença sim. Do ponto de vista ideológico, ele ganha tudo. Agora, se o Centrão tiver com uma estrutura bem pesada favorecendo o Tarcísio, talvez talvez o Eduardo Bolsonaro não consiga levar essa. Mas vamos ver o que vai acontecer em 2026. Continuo muito preocupado com o fato de que os filhos do Bolsonaro não estão deixando o Bolsonaro falar. O entorno do Bolsonaro não é só os filhos, não. É o Van Garten, os advogados dele, isso me preocupa demais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.